Pô, joga uma não, velho. Mas eu, mano. Eu no chão, sempre. Foi assim, ó. Bom, pessoal, só aqui vou invadir um pouco do tempo do Clever para mostrar o demo, falando da primeira fase. Demo. Demo. A demo. Bateu o orgulho ali, ó. Orgulho isso aí. Não, iniciei a máquina e tudo funcionou. Desculpa, algum conflito de rota que aconteceu na minha máquina entre as 1000 brincadeiras que a gente fez de all-in. Mas basicamente assim, a gente tinha a nossa API controller, eu fiz 2 métodos get aqui, um passando ID e outro não. Basicamente, o que você passou o ID, ele vai retornar para você uma string com o ID igual ao que você passou, bem simples. E para provar que está rodando o API mesmo, ó, aqui está o nosso worker role lá do Azure. E aqui no feeder, se você ver, está aqui nosso get sucesso, retornando a API. Embaixo. Se a gente passar agora aqui no Composer com ID, está lá, ID igual 77. Se vocês quiserem fazer o teste também com retornando um XML, está lá, get sucesso, provou que é o API. E é isso aí. Demo concluído. Valeu, pessoal. Cadê a Uiva? A Uiva cadê? Ah! Fala aí. Fala assim, eu não tô nervoso. Só fala isso, eu vou apagar a luz. Já vai falar agora, tá falando do projeto. Eu fiz a terceira parte. Vai falar, Rodrigo? Não, falando. O Rodrigo ficou tímido. Ah, o bagulho que a gente fez. Esse fone, definiu tipo. Presta atenção aí. Já começou? Vamos começar? E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Clever. Quase todo mundo me conhece aqui. Acho que umas 2, 3 pessoas não, no máximo. Clever do quê? Clever Dantas. Eu trabalho no Minha Vida já faz quase 6 anos. E eu hoje trabalho somente no time de Diário de Saúde. A ideia aqui hoje, basicamente, é falar para vocês o que a gente fez. Na verdade, parte do time fez nos últimos 3 meses foi o projeto Nova Central. Que é um time, na verdade, de 5 professores de tecnologia, nesse caso. Eu ia fazer essa apresentação com o Cato, que é uma das pessoas do time, só que ele teve um problema para fazer o exame, dilatou o olho, e aí já era, estou aqui sozinho para fazer a apresentação. Vamos lá. Bom, eu vou contar para vocês aqui, basicamente, o que é o Novo Diário de Saúde, para quem não sabe, a maioria provavelmente não sabe ainda. Vou falar o que a gente fez de back-end, de front-end, e como foi também um pouco do dia a dia do projeto. Então, basicamente é isso. Bom, o Diário de Saúde, sem ser o Novo Diário de Saúde, ele é um sistema de dieta online baseado no sistema de pontos. Então, você não conta caloria, não conta proteína, você conta pontos. Cada alimento está associado a X pontos, você pode comer X pontos por dia. Se você comer qualquer coisa e se mantiver dentro dos pontos, você vai conseguir emagrecer. Basicamente é isso. O Novo Diário de Saúde, ele tem uma nova metodologia que, basicamente, a primeira parte dessa nova metodologia altera a fórmula de pontos. Então, ela dá uma visão mais qualitativa do que quantitativa para os alimentos. Então, alimentos que são ricos em fibra, por exemplo, eles são menor pontuados, e alimentos que são ricos, por exemplo, em açúcar, bebidas açucaradas, por exemplo, o suco de laranja da Del Valle, ele tem mais pontos. E isso vai ajudar com que os usuários façam escolhas melhores para poder emagrecer, além de forma saudável, de forma mais saudável. Não só emagrecer, mas emagrecer melhor e ter uma vida mais saudável
daí para frente. Então a fórmula mudou, privilegiando alimentos melhores. Basicamente foi isso. Além disso, o diário de pontos, que é o novo nome do computador de pontos até então, ele tem novas funcionalidades que também ajudam o usuário no dia a dia, dando feedback instantâneo enquanto ele vai usando a ferramenta. Então, por exemplo, o cara vai colocar lá chocolate XPTO, ou arroz cozido branco, e coloca esse alimento no computador de pontos, e aí existem alimentos associados a esse alimento que são melhores do que o arroz branco, por exemplo, arroz integral. Então, quando ele coloca esse alimento no computador de pontos, no diário de pontos, no caso, a gente mostra para ele que ele poderia fazer uma escolha melhor, se ele quiser, ele pode trocar por um alimento melhor. Então, o diário está mais inteligente e mais interativo com o usuário. Além disso, um outro pilar da nova metodologia é a parte de reuniões online. Então, um benchmark nosso é o Weight Watchers, nos Estados Unidos. E eles têm um programa muito grande de reuniões para emagrecimento offline. Então, eu vou lá, assino o Weight Watchers e começo a participar de reuniões presenciais, como se fosse o AA, mas para emagrecimento. Então, eu vou lá, encontro com o meu grupo semanalmente, discuto o tema da semana, falo se perdi quilo, se não perdi quilo, e assim as pessoas se ajudam umas às outras a emagrecer. A ideia do Diário de Saúde é trazer isso para o online. Nós tínhamos um sistema de aulas online, isso aqui era aula e não uma reunião, ou seja, agora todos devem participar dessa reunião. Esse é um pilar importante da nova metodologia e também está entrando aí agora. Também está mais fácil para o usuário analisar a evolução dele da dieta dentro da central. Hoje é bem bagunçado. A nova evolução está mais simples e mais direta. Ele consegue ver como foi a semana dele, se ele consumiu direito aos pontos, se ele conseguiu bater meta de peso, se ele fez exercício, não fez exercício, se ele conseguiu comer alimentos saudáveis versus alimentos não saudáveis e assim por diante. E também tem uma parte comportamental, que enquanto a gente pessoas fazem dieta, no dia a dia elas enfrentam várias decisões do tipo, vou na casa de um amigo, esse meu amigo me oferece, sei lá, um pedaço de pizza de calabresa. O que você faz? Você come, não come? Então também tem uma parte do novo Diário de Saúde que vai ajudar as pessoas em relação a esse comportamento. Então vai ajudar ele a tomar melhores decisões durante a dieta. E aí, o front-end mês de trabalho, a gente vai lançar o produto segunda-feira próximo, daqui um dia, na verdade. Já está no ar, já foi feito o deploy. Na verdade, segunda-feira você vai ter um lançamento via e-mail, provavelmente, com uma base menor, não sei. Então, segunda-feira, o pessoal já começa a ter acesso a esse novo sistema. Só para mostrar para vocês aqui a carinha dele em relação ao atual. Então esse cara aqui, ele é o... Esse cara não... A resolução está um pouco triste aqui, mas enfim. Volta, arruma aí, Cleverson, vai ficar suave. Dá para arrumar a resolução? Acho que não. Não é, aqui, a hora que vem o conector de novo, tudo não é. Bom, esse aqui é a nova cara do Diário de Saúde em relação ao sistema anterior. Então, eu falei que aqui eu tenho o novo diário de pontos, que antes já era na mesma página, mas eu tenho agora também o alimentos e os exercícios no mesmo ambiente. Eu tenho uma evolução reformulada, a gente passou por um bom redesign também na
central. E além disso, a gente tem que manter também todo o legado que a gente tem ainda, tanto de MVC quanto de Web Forms funcionando. Então, também é um negócio meio chato, mas no final funcionou. Então, vamos lá. Bom, no começo do projeto a gente decidiu que a gente ia usar uma abordagem diferente da que a gente vinha utilizando até agora. Basicamente era utilizar o Skelet MVC para fazer todo o sistema. Então, como assim? Utilizar os controles, utilizar actions, as coisas normais que a gente utilizaria no Skelet MVC. A gente utilizou, nesse caso, o MVC somente para fazer duas coisas. Geração de HTML e a parte do roteamento das URLs. Então, a gente gera código HTML, cacheado, beleza? E aí, toda a comunicação desse HTML é feito com o servidor via uma API. Essa API a gente criou com a Flash Web API. A gente hosteia ela hoje num domínio específico chamado api.hoje.br, inclusive com SSL nesse ambiente. Como está num ambiente diferente, o primeiro problema que a gente teria já é fazer Ajax cruzamento. Como é uma aplicação que usa muito Ajax e está em domínio separado, não tinha como fugir disso. Então a gente instalou um recurso no ASP.NET Web API projeto chamado Force. Basicamente é o Cross Origin Resource Sharing. Existe um NuGet que você instala, mas cuidado, ele é pré-release e ele zoa a aplicação. Então dá um trabalho para configurar, ele mexe nas versões das DLLs, tem que ir lá na mão, alterar para a versão certa, enfim, é um saco. Talvez fosse melhor a gente simplesmente ir lá, adicionar um header no IS, também ia funcionar. A gente fez dessa forma, depois do trabalho, acabou funcionando. Aqui na frente, eu só tenho aqui o course, se a gente pode usar ou não. Tem lá o site Can I Use, e a gente vê que existem alguns amarelo aqui, o IE8 e o IE9. Isso aqui é um dado importante, a gente vai ver o porquê que isso é importante, mas de fato ele funciona com algumas limitações no IE8 e IE9. O processo é muito simples, é só ir lá, install, package, pré-release, beleza, vai funcionar. Só que não façam isso, façam via header, que é bem mais fácil, e vai evitar problema no projeto, vai foder tudo de verdade. Pode ser criar um filtro, acho que o mais ideal dessa saída é criar um próprio filtro de requisição, a liberação desse core. Pode ser também, vai funcionar da mesma forma. Outra coisa que a gente começou a utilizar neste Web API é o lance de alguns esqueci o nome. Alguns recursos do OData, que é o Select e o Expand. O que é isso, basicamente? Eu consigo definir no meu endpoint esse Select e o Expand de forma que o usuário que está solicitando essa API, ele consegue trazer somente o dado necessário. Então, por exemplo, a gente tem algumas APIs da WCF hoje, também o API, que o time de mobile usa. E qual que era o problema? Nossa área, sei lá, eu, o time de web, criava uma API que retornava a busca de elementos. E aí essa busca de elementos vinham lá com, sei lá, 10, 15 campos. Só que o cara lá do, sei lá, o Rafael, ele queria fazer uma requisição só com o total, ou só com o nome do alimento, só o nome e o ponto do alimento, não todos os dados. Pensando em mobile, otimizar essa request seria muito interessante. O que a gente acabava fazendo? Acabava criando outra API para poder só trazer esses dados, aí ficava meio que pulverizando tudo isso em lugares diferentes. Com esse recurso, a gente consegue habilitar na API que traz 15 campos, por exemplo, dá a possibilidade para o usuário final de falar, não, eu só quero o nome ou eu só quero o total. E aí vai funcionar tranquilamente. Como é que funciona isso aqui na prática? O detalhe que está ali que a API ela também requer autenticação, mas não todos os endpoints. Por exemplo, de busca, ele está aberto propositalmente. Então, por exemplo, aqui, eu fiz uma busca por batata do tipo busca 1, que é todos, alimentos, receitas e refeições. E aí, aqui no resultado, consigo ver este resultado com todos os campos. Aqui tem o total e a lista dos alimentos, com código, nome,
tipo, entre outras coisas. Bom, aí eu quero buscar, pô, você queria buscar o total, por exemplo. Também é bem super fácil, a gente consegue utilizar o atributo, não é atributo, é bem nome específico lá, mas enfim, o select, para fazer isso. Então vem aqui. E aqui se trouxe total. Tipo, é só habilitar lá, botar um filtro específico na minha action, lá da controller, que isso já funciona naturalmente. É muito legal. Um ponto importante é o seguinte, a gente começou a utilizar o BPI, só que a gente utilizou ainda as regras que existiam na central, no de antigo. A gente não refez isso. Então, qual que é o ponto? Embora haja essa otimização aqui de recurso de rede, não há otimização de recurso de banco de dados. Se a gente tivesse feito, ou refeito, no caso, o back-end todo, utilizando, por exemplo, o Entity Framework, quando eu fizesse essa solicitação, ele montaria uma query específica para trazer só o total. Se eu pedisse só um nome, ele faria uma query específica para trazer só um nome. No meu caso aqui, está meio que só funcional para a rede, mas não lá no servidor. Eu trago todo mundo, ele porta lá no servidor e me devolvendo só o total. É meio caminho andado para ser o full, digamos assim. Aí beleza, tem aqui o exemplo buscando, buscando só o nome do elemento. Aí nesse exemplo aqui eu tenho o expand. Aí eu dou um expand aqui de lista. O que o expand faz? Basicamente me permite trazer uma entidade relacionada à entidade principal. Então quando eu retorno o total e a lista. Então eu expand lista para poder entrar nela. E aí eu venho aqui e falo, eu quero o total e o nome da lista. O nome também, sei lá, o ponto e assim por diante. Aí eu faço um executo aqui. E aqui ele traz só o nome. Batata cozida, batata frita, McDonald's e assim por diante. Isso é alinhado. Oi? Isso é alinhado. Como alinhado? Tipo, sei lá, busca, lista e o elemento da lista, e também da lista. Consegue meio que fazer a query na chamada. Se fosse para o framework, seria super utilizado e faria uma query para trazer o que você quer. Oi? Para subconsumo. O jeito do cliente que ele achava mais otimizado, provavelmente. Bom, isso aqui, beleza? Tranquilo também. Já vem, se não me engano, a versão nova do API com o OData já pré-instalado, só para você utilizar. O que a gente faz aqui, na verdade, nas actions, é só isso aqui. Aqui já, por exemplo. Alimentos, aí tem aqui queryable, allow select, allow expand. Também existem outros formatos aí, além desses. Pode configurar e vai funcionar tranquilo. E você funciona provavelmente para get. Pode ir. Mas, não sei. Bom, beleza. Então, temos o desafio do course. O desafio do OData aí para facilitar a vida do pessoal do mobile, do pessoal da TV, o pessoal de fora da Microsoft, para utilizar e fazer uma API, fazer um tipo de API. E também tem a nossa autenticação. Como é uma API do dia de saúde, eu vou poder colocar uma refeição ou um alimento no cardápio do usuário. Preciso saber quem é o usuário, para saber que você está logado. Então, precisava de uma autenticação em alguns pontos da API. A autenticação aqui não é uma autenticação, digamos, padrão de mercado. Normalmente as empresas maiores, enfim, as empresas, outras empresas utilizam o OAuth, o teimoso. A gente não utilizou o OAuth, a gente fez uma solução meio custom, e funcionou legal, e eu vou explicar como funciona isso aqui agora. É uma autenticação via token, com 2 passos, basicamente. Então, por exemplo, eu vou requisitar um endpoint aqui, que traz notificações dos usuários. E basicamente preenche isso aqui, ó. Eu tenho esses 6 aqui, e eu tenho nada aqui. Eu tenho um endpoint chamado notificações, que me traz 2 informações. A quantidade de solicitações de amizade que eu tenho pendente, e quantas mensagens não lidas. Não existe isso, que está nesse endereço aqui. Vamos ver. Usuário barra notificações. Quando eu dou um Enter, Tem cedilha ali mesmo? opa. Aí não dá, né? Ele dá aqui, ó, 1401,
de não autorizado. E aqui, na resposta, ele me dá uma dica. Ó. A autenticação é via token. E o endereço para você pegar o seu token está aqui. A gente criou um outro projeto que ficou responsável só por emitir tokens para essa API ou para qualquer outra API. Poderia trocar aqui, por exemplo, por minha vida e falar que ela vai pegar uma autenticação por minha vida, ou consulte, assim por diante. Beleza, então eu sei que o endereço é esse cara aqui. O que eu vou fazer? Vou pegar esse endereço. Então, Ctrl+C. Ctrl+V. Enter, 401 de novo, não autorizado. Por quê? A autenticação é via BASIC. Bom, o que eu espero aqui via BASIC? Basicamente, o usuário, que quem fez essa request, passe também um outro header chamado Authorization, BASIC, e o usuário e senha em formato base64 para este endpoint. Se for um usuário e senha válido, o endpoint vai retornar um token, e não 401 novamente. Como é que a gente faz o base64 aqui? Eu tenho aqui o meu usuário e senha da central. E aí eu tenho uma ferramenta no Chrome e no Firefox. Que é o BT.A. Eu passo uma string para ele e ele me retorna a base64 desse string. Então, o formato é usuário, senha. Vou executar esse cara aqui, me retorna a base64. Tá? Vou pegar isso. Ctrl+C. E vou chamar aqui de novo agora o token passando essa autorização. Um zoom para mim. Assim, autorization, space, esse meu usuário e senha em formato base64. Tá, pô, inseguro, né? Vou passar o usuário e senha em base64? Consigo, de repente, tentar fazer voltar e tal. Realmente, tem razão. Só que a premissa é que este endpoint ele está em HTTPS. Então, este problema é o problema que a gente tem quando a gente loga, por exemplo, no Facebook ou em qualquer site que requer login e senha. Você passa o seu usuário, senha, e ele vai ter que ser enviado pela rede. Então, é o mesmo princípio aqui, vai estar em um SSL, então ok, vai estar seguro. Vou executar, agora 1200. Se eu olhar aqui em raw, ele me devolveu um token. Então, esse token aqui eu vou utilizar para poder acessar os recursos lá da API que eu queria acessar originalmente. Ctrl+C. Vou dar aqui para notificações. Vou trocar isso por isso. E de basic para token. Aí ficou assim. Esse token hoje está válido por um dia, depois de um dia ele expira, a gente tem que pegar um novo token. Está assim porque eu coloquei, mas não tem motivo especial. E aí, deu 200 agora. E aí vem aqui o resultado. Eu tenho 0 mensagens e 6 solicitações, que é o que aparece de fato aqui na central. 6 solicitações e uma mensagem não lida. Então, basicamente essa dinâmica para acessar a API de saúde quando requer autenticação. Vou lá, vou para um cara que me emite um token, passando o usuário e senha, ele emite, a partir daí eu uso esse token para acessar a API. Beleza? Bom, isso aqui foi o que a gente fez para a API. O resto, que basicamente é como ela funciona, tal, são as regras que já existiam no dia de saúde, quando a regra mudava em relação à central de hoje, a gente ia lá e implementava a nova regra. E aí, front-end, o que a gente fez no front-end? A gente utilizou, a partir do meio do projeto, o AngularJS, porque até o meio a gente tem que fazer o diálogo de pontos, e a gente não utilizou um framework para fazer isso. A gente se arrependeu de fazer isso, e aí depois tomou a decisão de tentar usar algum framework. Eu estava estudando já o Angular, acho que até dando uma vez que deu uma palestra aqui sobre isso, e a gente escolheu ele por afinidade, digamos assim. O diálogo de pontos a gente fez uma abordagem mais para assim dizer. Basicamente o que a gente fez foi, temos HTML, um monte de data dash de atributos lá, como o Jota mostrou, muito jQuery, tínhamos problemas para poder fazer o quê?
jogar dados na tela, depois pegar o dado da tela, passar pelo script e fazer tudo o que a gente tem que fazer. Com um código gigante, bem macarrônico. Poderia estar melhor, poderia, mas acabou ficando dessa forma. A gente tem os próximos passos aí, refatorar o diário para também usar Angular. O Angular basicamente é um framework MV, qual chama asterisco, que não é muito definido se é MVC, MVVM, MVP, MVP qualquer coisa. Mas basicamente ele nos dá algumas coisas para trabalhar no front-end, side-side. É o two-way binding, assim como o Knockout também tem. Então, define o modelo, substitui o modelo no HTML, mudei no HTML, ele muda no modelo, ele muda no HTML. Sensacional. A gente tinha muito código no diário, tem muito código no diário que faz justamente esse trabalho, que é de manter as coisas sincronizadas, no Angular é automático, então, ok. Baixou muitas linhas de código já só aí. Temos também controllers, eu consigo isolar a lógica da minha página no arquivo, e aí a minha página, eu falo que ela é daquele controller e tudo funciona lindamente. Eu também tenho as diretivas, que o Pedro falou há pouco dos Web Components, e eu consigo fazer algo igualzinho no Angular, com a diretiva, eu crio lá um componente, chamo ele de alguma coisa, e aí ele vai funcionar como uma tag HTML nova. Quem faz isso para as melhores é o Angular. A gente até criou, por exemplo, aqui na evolução, eu tenho essa setinha aqui e eu tenho as estrelas. Aparentemente as estrelas dá certo andando ali em cima. A gente cria uma diretiva, um componente, que ele fica olhando algumas propriedades do modelo, quando a propriedade muda, ele automaticamente se mexe na tela. Então a gente cria uma diretiva para fazer isso, também cria uma diretiva para poder fazer o preenchimento da estrela. Então, também esse componente olha para algumas informações do modelo da página, assim que ela muda, ele automaticamente também recebe um evento, mudou, e vai lá e também se pinta na tela. Por exemplo, aqui, se mudar para... Tem. Nesse caso aqui não dá um refresh, mas vou fazer de novo. 70, 71. E aí ele foi para 8 e mudou também a estrela. Então ele faz isso automaticamente por causa da diretiva. Além da diretiva, ele também tem um esquema bastante legal de injeção de dependência, que eu nunca vi em nenhum outro framework de JavaScript. Eu consigo falar que o meu controller, por exemplo, depende de um serviço que eu criei, depende de um recurso que o próprio Angular já me fornece. E aí, automaticamente, ele, quando vai rodar, consegue achar esses recursos e injetar para mim no controller. Isso é sensacional. Então, vamos mostrar como ficou aqui o controller da evolução. Tenta fonte, cara. Usa uma fonte. Bom, a gente cria, é opcional criar um módulo não, mas essa é uma boa prática. A gente cria um módulo, tudo que a gente cria depois, controller, diretiva, serviços, a gente associa a esse módulo. Nesse caso aqui a gente chamou de evolution. A gente tem definição também de roteamento. Eu tenho aqui, assim, a ideia do Angular, na verdade, é criar uma single page application. Mas de fato nós não temos no Jet Saúde uma single page application, nós temos N páginas e as páginas novas se comportam nela como se fosse uma single page application. Então, por exemplo, quando eu mudo aqui a aba, exercício, pontos, essa parte aqui do HTML está em um outro arquivo HTML, como se fosse um template, e carrega de acordo com o hash da URL. Então, nesse momento aqui, isso aqui é uma single page application nesse sentido, e as rotas estão definidas aqui dentro da parte do roteamento do Angular, nesses casos aqui. Eu tenho uma factor, basicamente é um serviço. Uma boa prática do Angular é você isolar toda a chamada para recurso externo, né? Por exemplo, fazer uma chamada JAX para uma API e uma factor, um serviço. Então, a gente isola isso no factor e depois passa essa factor como uma dependência para o controller que vai usar esse recurso.
Eu tenho aqui o Evolution Service. Aí aqui embaixo eu tenho, por exemplo, o Evolution Controller. Aí eu passo aqui como dependência esse carinha e consigo usar. Então fica bem desacoplado uma coisa a outra. Inclusive, está no único arquivo aqui, mas não precisaria necessariamente estar no único arquivo. Poder separar, também funcionaria normal. Tenho duas diretivas. 4 agora. Tenho essa aqui, Movie Progress, pela estrela. Tenho a Slide Movie Progress, que é o de cima, e o Slide Stars, pela estrela. Que faz umas coisas meio estranhas aqui, mas funciona. Comentei que tem o Watch, ele analisa algumas propriedades do modelo. Quando muda, ele faz uma regra 2 aqui para poder mudar o CSS. Bom, e coisas do Angular que a gente teve que aprender durante o projeto aí. No diário de ponto, a gente utilizou o JS Render como ferramenta de template. Ele é bem legal, bem leve, funcional, tranquilo. Só que no Angular é muito mais fácil. Você fala que um arquivo HTML é um pedaço do seu HTML principal e ele funciona naturalmente. Você precisa fazer nenhuma tipo de configuração, ter outra script, tranquilo. A gente utilizou também o Require.js. Basicamente, ele é um cara que implementa o padrão AMD, que é Synchronous Module Definition. A gente usa ele, a gente tem N arquivos JS, até com dependência entre eles. Então a gente configura por dentro do diário que ele depende. Então, se a gente olhar aqui, tem até bastante coisa. Vou abrir aqui o diário. Então aqui, tem uma função auto-executável do JavaScript, quando ele carrega, ele só executa, beleza? Uma closure. Eu tenho o required aqui, required o quê? Uma pancada de dependência que eu tenho aqui, que está aqui nessa pasta de dependências. Vamos depois a gente acaba utilizando até em outras páginas. Aí, quando eu carrego a página, tenho lá na página que eu require config e o diário.js, somente. Quando eu estou no modo debug, que eu não estou compilando no arquivo só, por exemplo, caso eu queira fazer isso, ele vai lá e carrega na ordem correta toda a dependência que eu tenho. Então, por exemplo, se eu tenho aqui o DS Core, ou App, e lá no App, na definição dele, tem um require para alguma outra coisa, ele toma conta de carregar tudo isso na ordem de maneira simples. Então, ele é legal em relação a isso. E além disso, a gente pode querer fazer com ele o quê? Compilar o arquivo, que é minificar e juntar tudo num só. Também é possível. Ele tem você consegue baixar lá no site dos caras esse arquivo chamado R, aqui na raiz, r.js. E aí eu tenho que baixar o Node, o executável do Node, para o Windows ou não. E aí o que eu faço? Eu vou lá no meu projeto, nas propriedades dele. Aqui eu tenho o código. No pós-build. Node, eu aponto ele para o arquivo de configuração, app.build. Nesse arquivo, eu configuro o que eu quero juntar e gerar um arquivo só. Então, quando eu estou no modo release, por exemplo, do projeto, ele vai lá, executa o Node, olha para o arquivo de configuração, olha para o arquivo diário.js, tem quais são as dependências, carrega tudo numa só e gera um novo nome para a gente, por exemplo. Isso com o Node. Então é sensacional. A gente tem até aqui um outro, que é para as coisas que não é do Require, que a gente já tinha antes. A gente manteve os dois, na verdade, funcionando numa boa. E o Require é bem legal, gostei bastante. A gente também já utilizou o LabJS, utiliza, na verdade, a minha vida, do Comunidade de Saúde. O LabJS não faz o baseado em módulo, mas também é super performático. E quando a gente tem vários módulos ou scripts separados, a gente resolveu utilizar esse carinha aqui e foi bem útil. Outra coisa aqui é o SVG, Rafael JS, não é o Rafael Cato, projeto, tem outro Rafael, o PH. Esse cara criou essa biblioteca, que basicamente ajuda a gente a desenvolver em SVG, também VML ou VLM, que é o do IE8 e IE9 do suporte. Então ele já tem essa abstração aí.
É chatinho trabalhar com esse cara, tem até aqui um exemplo de código. Point counter, aqui tem todo. Tem aqui o define também do require, e descida do Rafael. Não tá aparecendo lá. Bom. Não é nele. Aqui é o. Eu tenho esse componente aqui, sempre esse componente na minha tela aqui, que é o contador de pontos. Né? Então eu vou utilizando, eu tenho a minha dieta de 5 pontos. Se eu consumo 5 pontos, ficam 30 pontos aqui, e aí ele vai trabalhando o saldo aqui também, caso tenha extrapolado da dieta, tenha sobrado, enfim. Esse componente aqui é feito com SVG, e lá na evolução também tem o gráfico da evolução. Né? Então tudo isso aqui também é feito com SVG. E aí o Rafael Cato, nesse caso, ele que implementou isso, ele ficou lá caçando como funcionava, deu um tempo engraçado, mas acabou dando certo. Então, se você trabalhar com CVG, VML lá do IE8 e IE9, esse cara que funciona, mas é bem, tem tipo uns magic number no meio, que só funciona porque está ali daquele jeito, mas funciona. Aí só para vocês verem como funciona isso aqui na prática, lá no site. Vou acessar o diário aqui. Vou buscar por, sei lá, então. Tem aqui o resultado da busca. Vou fazer uma unidade pequena. Com 2 pãezinhos. Café da manhã, 2 pontos. Eu adiciono. Ele já vai lá e fala, opa, você consumiu 2 pontos, também mostrou aqui uma sugestão. Você não quer comer o pão francês integral, porque ele é mais saudável. Né? Eu quero comer o pão francês integral. Vem aqui, escolha a unidade, tem mais pontos por uma unidade, mas beleza. E aí ele vai mexendo esse relógio aí, sei lá como chamar isso. E se eu avançar um dia aqui, eu estou com 37 pontos negativos. Se eu avanço, 35, porque sobrou 2 pontos do anterior, uma regra de dano está adicional aí, mas enfim. Funciona e é tudo com SVG. E aí tem fallback para o I. Esse cara aqui também tem SVG. Bom, além disso, a gente usou o Turbus, que é uma lib que ajuda a fazer aquele tipo um intro.js, né? Assim, eu quero utilizar, como que funciona, sei lá, como tipo um Maps novo. Aí dá, faça um tour aqui, você aprende a utilizar a ferramenta no passo a passo da própria ferramenta. Esse cara aqui é bem legal, a gente utilizou ele, teve que fazer algumas customizações. Pode fazer aqui assim, vai ficar mais fácil. Então vem aqui, veja como funciona. Compartilhando a tela errada no Hangouts aí, viu, cara? Agora vai. Eu estou tentando dar S no VP. Fechar aqui, ó. Então, vou fazer o contador de pontos de novo. Eu venho aqui, veja como funciona. Vou filmar essa tela e falar. Quer aprender o quê? O diário de alimentação. Vem aqui, beleza. O que é o diário? Aí fala, o diário, não sei o que lá, tal, próximo. Aí ele fala o ponto total. Vai ali e digita um alimento qualquer. E ele fala, batata. E aí, batata, ele também já mudou ali embaixo o passo do tour. Eu venho aqui, seleciono, coloco. Ele também muda o passo, dá outro foco, fala, você pode passar o mouse e vai ter o editar, assim por diante. Eu ensino o cara a usar a ferramenta. A gente pegou esse Turbus, deu uma customizada, também foi razoavelmente tranquilo.
Beleza? Aí, para falar do IE rapidinho, a gente estava até então pensando nos IEs, né, o IE8 e o IE9. A gente tem o total hoje, no dia de saúde, na central, especificamente, de 20% do total dos acessos vem de IE. Desses 20%, no total, 5%, do total dos IEs, 5% é IE8 e 5% é IE9. Pô, a gente pensou bastante sobre isso, 5% é pouco para a gente, mas é os dois, né? Então representava na verdade 10%, IE8 e o IE9, e mais 10% de IE10, que dá o total do seguinte ali. Conversei com a galera, tal, tentei convencer, consegui, e aí o resultado foi que a gente basicamente não dá suporte ao IE8 e ao IE9 na central, somente a partir do IE10, das versões do nome do Firefox, já várias, do Firefox. Então, isso também é um ponto importante, porque, por exemplo, tem o fallback lá para o VML, LM do IE para SVG. Precisa usar mais porque o IE10 suporta totalmente o SVG. Então, a gente vai reforçar os usuários a atualizarem o browser ou para o IE10, ou para o Chrome, ou para o Firefox, Safari e por diante. É um ponto legal. Bom, no dia a dia, a gente trabalhou com 5 desenvolvedores. Eu, o Cato, a Carol, o Pedro e o Fabrício. A gente estava bem próximo do time de produto, de design e de nutrição, que estava muito próximo de verdade. Foram 3 meses de projeto. A gente fazia sprint de 3 semanas, que é um pouco diferente do que a gente faz normalmente. Também foi bem legal. E a gente não utilizou o Kanban da parede, só o virtual e a TFS. Esse é um negócio bem interessante que funciona para esse projeto, pelo menos. O negócio que a gente fez, e a princípio a gente achou que ia dar merda, mas não deu. A gente trabalhou com a SQL de produção. Então, tudo que a gente fazia já em produção. Então, não me teve que fazer deploy de SQL. Isso foi bom. Não deu merda, ainda bem. Poderia ter dado. Mas não deu, foi tranquilo. A gente não fez nenhum deploy para SQL. Então, isso também foi um dado importante para o conhecimento do projeto. Outra coisa legal é que a gente utilizou durante quase os 3 meses por completo. O Fabrício, ele configurou o TeamCity para a gente. Então, tudo que a gente fazia no projeto, cada check-in, já subiu uma versão automaticamente para a versão de locação. Então, a gente integrava e fazia o deploy contínuo com esse carinha aqui. Até... Então, sei lá. Aqui a gente resetou em algum momento, mas foram bem mais do que 318 builds durante o projeto. E aí tem alguns testes aqui das coisas novas de reunião e tal, mas basicamente foi isso. Então, funcionou bem legal. E também, por isso, a gente sofreu um pouco para fazer o deploy de fato para a produção. Como é uma máquina de homologação, a gente meio que copiou as configurações e foi bem suave. E, basicamente, foi isso que eu queria mostrar para vocês. Faltou um pouco mais de demo da parte de front-end. O Rafael deveria mostrar, é mais proficiente do que eu nisso. Mas acabou tempo também, provavelmente. E é isso. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, posso responder tranquilamente. Eu não lembro de ter perguntado, mas a persistência do token é feita como? Database? Sim. O token ele está gravado numa tabela. Quando o cara precisa de algum recurso que está travado, ele passa um token e verifica se aquele token ele é válido ou não. E ele faz uma consulta por propriedade do banco para poder verificar isso. Por que vocês decidiram trabalhar direto no SQL de produção? Foi meio sem querer, na verdade. A gente começou a fazer umas queries, aí eu estava subindo no 73, homolog lá. Aí às vezes eu esquecia, fazia no 68. Aí começou. Foi indo. E aí, assim, Ninguém falou nada. Ninguém falou nada. E aí, o que a gente fazia, na verdade? Quando tinha conflito do tipo, eu preciso mudar alguma coisa que já existe e está lá no ar agora para o pessoal acessando. A gente duplicava, por exemplo, uma história possível, mudava de nome e falava que esse cara aqui é para a versão nova. E a outra estava independentemente. Ou seja, nesse momento tem as duas no ar. A velha, que é a atual nesse momento, e a nova, que vai ser segunda-feira. Vai ficar 2 semanas, provavelmente, com as duas centrais no ar ainda. Então, tem que estar duas das plataformas. Então, foi muito por isso. E outra pergunta.
negócio da autenticação lá via token, você falou que muitas empresas, outras empresas fazem de uma forma diferente, que a gente fez um jeito com o OAuth, né, o teimoso, e a gente fez de outro jeito. Por quê que a gente não fez igual, sei lá, o mercado? Na verdade, sim, o pouco que eu estudei de OAuth, ele tem uma filosofia de autenticar ou permitir que uma aplicação acesse um recurso no servidor. O que a gente viu era isso, era acessar por usuário. Na verdade, não é a aplicação Guia de Saúde, não é a aplicação mobile, não é a aplicação TV que acessa o sistema. É o Rodrigo, é o Joãozinho. Eu comecei a estudar e tal, e é bem complexo a estrutura. Tem que ter, tipo, um servidor desse aqui lá, outro carinha lá, é muito complexo esse negócio aqui, tentar ver outra alternativa. E eu vi uma que fala assim, identificação via token X. Vai, deixa eu começar a estudar esse negócio aqui. E aí chegamos nessa conclusão aqui, que foi bem tranquilo pra gente, foi fácil de implementar. A gente criou, na verdade, 2 filters, né? Um do token issuer e outro para a aplicação API. Ele verifica se está autenticado ou não, na tela lógica. Oi? Tá seguro de boa. Tá seguro de boa. Aqui a gente primeiro tem essa sensação. Bem rapidinho. Isso, eu que pegar o token com a outra máquina. Oi? O único risco seria alguém pegar o token e ser Mas assim, o risco é o mesmo risco de alguém logar com uma conta de outra pessoa na central. É o mesmo problema. Se isso acontecer, vai acontecer o problema na API. É que aquela velha máxima, para acontecer isso, o cara tem que invadir a máquina. Se o cara invadir uma máquina, tem que invadir a máquina. É que o Google tem um problema parecido que eles falam, um erro, você consegue entrar no Google Chrome e ver todas as senhas. Aí um dos engenheiros, desenvolvedor do Google falou, pô, mas o cara entrou na máquina, você quer que a gente faça o quê? Tipo, tem como. Assim, na verdade, o lance do Basic, ele é Basic, né? Passa o usuário senha base 64, aí a premissa é que seja no TPS, ok? Mas o problema é mesmo do login normal. Passa o login senha na URL. Se alguém tiver um proxy no meio que intercepta, quebra a criptografia, ou sei lá, X, teria esse problema no login senha normal também, na verdade. A única coisa que eu acho assim que seria interessante se houvesse uma renovação de token. Na verdade, há diariamente. Diariamente, vai depender do intervalo. Pode ser. Porque eu configurei lá um dia, ele fica válido, no outro dia vai ter que pegar de novo. Ou poderia ser tipo, eu só permito que seja meio-dia ou 2 dias, no máximo X e 40 por segundo, qualquer coisa do tipo, para evitar robôs, essas coisas. A gente não fez isso ainda, mas é possível e não é tão difícil, né? Vai ser HTTPS também, né? Oi? Ele vai vir Sim, TPS. Você falou que você parar do serviço de aplicação. Porque eu posso, por exemplo, ter uma máquina que faz isso, e tem uma máquina que faz isso não só para o dia de saúde, mas também para o Minha Vida, por exemplo. Então, eu deixo separado, até aqui no projeto, ele fica separado da API. Né? Tem 2 projetos, o API e o token. Porque uma coisa é eu falar, eu sou um serviço responsável por verificar se o usuário é válido ou não e dar um token para ele. Eu faço isso, eu fico no servidor 212 ou na Amazon, em qualquer lugar, e vai sempre funcionar dessa forma. Outra coisa é a API em si que vai receber esse token e dar para os usuários a informação corriqueira, caso seja autenticado ou não. Mas vou deixar as coisas isoladas e caso poder escalar isso separadamente também. Beleza? Então, acho que é isso. Valeu. Pessoal, vou pedir um favor para vocês. Não esquece de preencher o feedback, se vocês tiverem aí, do que vocês acharam legal, do que vocês não acharam legal, sugestões que vocês tenham para a próxima aí, que é importante para a gente quando a gente for montar o próximo, colocar no quadro ali, beleza? Tem o quadro de feedback aí, os post-its.
Nós vamos voltando pro ar também. Pessoal, só vou configurar aqui rapidão. Eu já tenho suporte embutido aqui na apresentação, né? O som de Emerson Nogueira, que o carro adora. Tem nada mais broxante que esse cara. Dá sono. É, não, esse cara aquece. Vamos lá. Rica, você pode ir trocando, tá? Pesquisei. Beleza, valeu. Bom, pessoal, primeiro agradecer a todo mundo que veio aqui no evento hoje. Assim, muito legal, teve uma galera, esse é o primeiro evento que a gente faz uma infraestrutura tão legal assim. Meu áudio estava vazando aqui, rapidão. Pronto. Voltando. Bom, meu nome é Rodolfo, para quem não me conhece aí, eu trabalho aqui na minha vida faz mais ou menos uns 4 anos. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre o Windows Azure, Windows Azure, como se quiser pronunciar. Mostrar 2 conceitos importantes quando a gente fala de Azure, Platform as a Service e Infrastructure as a Service. Eu não sou especialista em infraestrutura, sou especialista em desenvolvimento web, mas eu tentei trazer aqui um pouco do que eu estou estudando, dos recursos que tem no Azure e dos recursos que tem em Cloud Computing para a gente que é desenvolvedor estudar. Você também, bastante rápido para a gente poder tomar cerveja daqui a pouco. Negócio importante sobre Cloud Computing, tem vários conceitos, várias formas de mostrar, mas eu listei as principais características de Cloud Computing, né? Um conjunto compartilhado de recursos computacionais, seja compartilhado entre aplicações ou compartilhado entre clientes, onde você tem acesso a esses recursos numa forma sob demanda, possui algumas outras características de velocidade, agilidade e facilidade em configuração. Né? Então, essas daí são as principais características. Beleza, a gente falou de Cloud Computing, tem mais outras 3 coisas que eu queria mostrar para vocês. Public Cloud, que é um conceito em que o seu fornecedor oferece publicamente aqueles recursos para você contratar. Tem como característica também essa infraestrutura ser escalar. Então, como o pessoal fala, é infinito, claro, é infinito, você paga infinitamente sobre esse, o que é infinito, né? Mas, e quem é o dono daquela infraestrutura, daquele serviço, é o seu fornecedor, o Public Cloud. Então, a gente tem aí o Azure, a gente tem a AWS da Amazon. Existe uma outra nuvem, né, que a gente pode chamar de Private Cloud. Ela roda sobre o seu ambiente interno, seja no seu data center ou aqui onde você estiver. Tem ganhado bastante espaço com várias tecnologias de virtualização, então Hyper-V, VMware, várias outras coisas. Existem alguns benefícios de gerenciamento,
algumas coisas de custo, dependendo do seu ambiente, faz bastante sentido. E quem é o dono daquela infraestrutura, dessa cloud, é a própria empresa. Tem vários benefícios nisso, só que tem alguns conceitos. Você tem aquele teu hardware imobilizado, seja por algum tipo de contratação, alguma coisa, mas você consegue otimizar com uma plataforma de virtualização o uso daquela sua infraestrutura. Então, otimizar é usar aquele teu hardware com uma maior densidade. E a terceira coisa que eu ia falar sobre clouds, né? Cloud híbrida. Traz a vantagem dos dois mundos. Então, você conseguir ter uma nuvem híbrida, você tem a sua infraestrutura lá no seu data center e você tem essas suas aplicações comunicando com a infraestrutura na Amazon, no Azure. Tem várias, assim, a maioria das cloud públicas, elas estão tendo muitos recursos para você usar esse cenário de nuvem híbrida. Por exemplo, na Amazon você consegue criar servidor, criar toda uma infraestrutura de rede privada, fazer comunicação entre o seu data center e a Amazon. Você consegue, dependendo do site que você tiver, você consegue contratar um link dedicado entre o seu data center e a Amazon. O Azure também. Então você consegue criar no Azure toda a sua infraestrutura lá, se comunicar, você consegue criar uma rede entre o Azure, a sua infraestrutura que está lá, e a infraestrutura que está no teu data center. E o Azure tem um negócio muito legal. Acho que desde mês 6 ou do mês 5, eles estão... Você já tem disponível para download, um negócio que o Tarifa tinha falado na apresentação que eu estava estudando também, que é o Azure Pack. Basicamente, ele traz para você toda a plataforma do Azure. Você tem lá no portal de gerenciamento, de você poder logar, você poder subir máquina virtual, você poder configurar o website, você poder configurar rede, você poder configurar storage, também na sua infraestrutura on-premise, também na sua nuvem privada. Para que isso? Para cada vez mais a gente ter possibilidade desse cenário híbrido, né? Então, fica muito transparente esses dois mundos. Então, basicamente, no seu portal lá, você fala, eu quero subir essa máquina aqui. Beleza. Aí, se você consegue pegar isso daí e falar, vou subir essa máquina no Azure. Então, essa transparência e essa nuvem híbrida, a maioria dos fornecedores estão investindo fortemente nisso daí. Tem vários benefícios, por exemplo, se você é um site que tem bastante acesso, se você tem uma infraestrutura imobilizada já que você está contratando, está pagando por isso, existem vários cenários que faz sentido você contratar e pagar por mês um data center, já com o seu hack, essas coisas. Isso é legal. E poder gerenciar isso daí como um Azure, dá uma transparência assim, muito boa. Claro, você conseguir usar isso daí e ainda em cenários de pico, conseguir escalar a sua infraestrutura, ainda mais usando uma nuvem pública, esse é um dos cenários ideais. Bom, o título da palestra eu coloquei lá, Infrastructure as a Service e Platform as a Service, porque eu vou falar deles focado em Windows Azure. E só para a gente entender um pouquinho o conceito, eu trouxe esse gráfico que é bem legal. Então a gente tem aqui o ambiente on-premise, ou seja, você vai gerenciar desde da sua parte de rede, história, servidor, virtualização, sistema operacional, runtime da sua aplicação, os dados, backup, etc. Então, mais baixo nível ali que a gente pode falar. A gente tem outro cenário que eu coloquei ali de Infrastructure as a Service, que eu acho que desde o mês 3 ou do mês 4, acho que o Azure começou a disponibilizar mais fortemente. Então, você conseguir criar sua máquina virtual, subir, configurar sua rede virtual, configurar várias coisas nele. Basicamente, a gente tem três principais em Infrastructure as a Service. O seu fornecedor oferece três coisas principais: storage, rede e servidores como virtualização, no caso. E você controla do sistema operacional para cima, e ainda tem algumas opções que eles te entregam o sistema operacional configurado e coisas assim do jeito. Então, o Azure tem
Você consegue subir sua máquina virtual no Azure, você consegue criar sua rede nele, você consegue gerenciar, ter blocos de storage nele. Mas também tem aquele cenário aqui, de plataforma as a service, que a AWS oferece muito bem isso daí para várias coisas. O Azure oferece para algumas coisas também, que assim, tá bem legal, faz sentido a gente estudar, que basicamente você não precisa se preocupar com várias coisas. Então, sei lá, se fosse uma aplicação web, basicamente o seu fornecedor te entrega o seu IS configurado. Você só precisa pegar a sua aplicação e fazer deploy. Se a gente está falando de busca, por exemplo, a gente estava falando de Solr, o Paulo da Baby estava comentando que eles usam bastante o Elasticsearch da Amazon. Que eles pegam, eu não lembro exatamente se é o Solr, mas qual é a infraestrutura, empacotam isso e vendem essa plataforma como serviço. Assim como você consegue, por exemplo, subir um servidor em Linux, configurar todo o sistema operacional e subir a sua aplicação de Memcache com um cenário de infraestrutura as a service, na Amazon ou no Azure. O Azure não é o Memcache, a Amazon é uma versão, alguma coisa assim do gênero. Você consegue também contratar o serviço de cache com esse fornecedor. Ele vai fazer tudo isso para você e vai só te entregar basicamente, usa essa URL aqui ou usa esse protocolo para você acessar. Então você não precisa se preocupar com backup, você não precisa se preocupar com várias coisas que é legal. O último ponto ali é de software as a service. O Azure oferece também. Então você consegue rodar algumas aplicações e contratar elas. Acho que o Azure tem, por exemplo, o Vistal, eu não lembro todos. O Thiago pode falar alguma aí? SharePoint? Tem o Vistal, tem SharePoint? Vistal. Legal. Bom, eu não vou entrar muito em software as a service, mas mas é um cenário bem legal. Bom, plataformas as a service, como eu falei, né, é uma solução que ele te entrega quase o último nível ali que você precisa para aquela sua aplicação rodar. Basicamente, o que você vai precisar é fazer deploy da sua aplicação nela e vai estar rodando. Então, um exemplo, o Azure tem o SQL lá, então ele te dá todo o gerenciamento do SQL, tudo pronto ali para você, é bem legal. A Amazon tem lá acho que é RDS, Relational Database Service, alguma coisa assim. Então, é muito, muito fácil de você configurar. Por exemplo, em 3, 4 cliques você configura um cluster com 3 MySQLs, um em master e 2 em slaves para reporter ou qualquer coisa. Inclusive, você consegue fazer em alguns cliques na Amazon replicação geográfica daquele seu MySQL. Imagina fazer um projeto disso, pagar um profissional para fazer isso, testar, homologar o trabalho que isso dá. Então, plataformas as a service, assim, passar para todos vocês, a gente pensar o máximo possível na maneira que a gente desenvolve as nossas aplicações para utilizar isso daqui. Porque dependendo de como a gente desenvolve a aplicação, a gente consegue ter muitos benefícios. Desde, a gente tem, sei lá, vários websites que dependem um do outro. E às vezes, no caso, por exemplo, o Kleber falou ali que ele desenvolveu a parte de gerar um token separado do resto. É lindo. Se você quiser, você pega isso daí e consegue subir em qualquer lugar, independente de estrutura de URL, independente de se na raiz do IS tem uma pasta, não sei o que tem, que está mapeada com //. Então, pensar em você desenvolver uma aplicação como uma aplicação é muito importante para usar o cenário de plataformas as a service. Isso aí. A infraestrutura as a service é um conceito muito parecido, mas o foco é entregar basicamente aqueles 3 blocos que eu falei para vocês no começo. Então, a parte de computação, a parte de storage e a parte de network. O usuário que contrata, ele tem acesso desde o sistema operacional para gerenciar as coisas. Bom, o Windows Azure, toda hora eu troco o Azure, eu vou trocar o resto da palestra, é isso. O Windows Azure, ele oferece os 3 cenários, desde infraestrutura as a service, plataformas as a service e software as a service.
Ele começou acho que foi com plataformas as service, então você criava seu website, você tinha sua worker role, a sua web role, é bem legal. Mostrar aqui alguns dos principais serviços e plataformas e aplicações e etc. Então, por exemplo, você tem no Azure várias tecnologias, isso é bem legal. Então, Node, PHP, Java, .NET. Tem... Opa, minha bateria está acabando. Droga. Não, deixa para mais tarde. Acho que o meu carregador está por aqui. Não é isso daí. Bom, eu tô quase aceitando a chupeta do Kleber. Cara, vai desligar tudo aqui. Rapidão, pessoal, desculpa, eu sei que a gente... Achei. Boa. Vou esperar ele não desligar. Beleza. Não, é que ele desliga tipo em... Beleza. Foi, consegui. Aí, presta. Isso aí, esqueci o que eu estava falando agora. Tecnologia, isso aí. Bom, no Azure aqui só mostrar para vocês, então a gente tem serviço de caching. Eu nunca usei em produção, mas tem lá. Como se fosse um main cache, você consegue usar e tal. Existem algumas aplicações até de reporting service instalado, configurado, você só clica, é bem legal. E aqui embaixo tem os 3 blocos que eu falei. Desde a parte de computação, que você consegue subir o website de OMS configurado, configurar load balance nele. Tem o serviço de load balance, você fala o endpoint, coloca os sites, fala o que você quer fazer, qual a porta, protocolo, o que você quer fazer o balanceamento de dados. Você consegue subir as VMs nele. Você tem uma parte aqui de armazenamento de dados. Você tem aqui uma parte de rede virtual também, que você consegue virtual network, não só rede interna, como rede externa. Então, assim, é uma solução bem completa. Eles estão investindo muito em facilitar a vida para os desenvolvedores usarem. E isso aí, vou mostrar uma demo aqui rapidão. Já estou estourando o tempo aqui. O Ícaro tinha falado de alguma coisa do áudio. Não? Tá beleza? Bom, beleza. Pessoal, vou ser bem rápido aqui. Bom, qual que é a ideia aqui da demo? Deixa eu ver se eu lembro agora que com essa bateria acabando eu esqueci tudo. Loguei aqui no portal do Azure, então eu tenho algumas opções. Eu vou mostrar 2 coisas principais, tá? A parte de sites e a parte de máquinas virtuais. A parte de sites a gente pode entender com plataformas as service, que ele te entrega lá o seu website, o teu todo configurado, você publica a sua aplicação, gerencia algumas coisas dela. E a parte de máquina virtual, você consegue subir as suas máquinas virtuais lá. Deixa eu ver se eu estou com o Zoom ligado. Beleza. A parte de website. É muito simples você criar um website. Eu vou fazer aqui via console mesmo. Então, sei lá, vou criar aqui. Da galeria. Esse é outro conceito bem legal, que eles te entregam todo um marketplace que o Azure está criando, tem algumas aplicações já. Se eu for aqui da galeria, eu consigo criar um website já com uma aplicação instalada. É bem legal isso daqui. Então, WordPress, blog e tal. Mas, basicamente, eu vou criar um website do zero. Criação rápida. Falar que ela é demo X. Falar a região. Então, o Azure tem vários data centers no mundo. Eles entregam alguma coisa de CDN aqui em São Paulo, aqui no Brasil, mas ainda, infelizmente, não tem data center aqui. Para alguns cenários, como o nosso, é um impedimento, a gente coloca latência nas comunicações, mas faz sentido a gente estudar, acho que o mais rápido possível é capaz de ter uma. Então, eu criei aqui o demo X, ele já vai criar e provisionar aqui aquele meu website. Mas eu já deixei um criado aqui só para ser mais rápido. Então, eu criei aqui o MV Demo Tech, eu tenho um painel de controle que ele mostra algumas coisas de gerenciamento, entrada de dados, várias coisas, é bem legal assim, saber como está a minha aplicação.
E como eu falei de elasticidade, né, esse meu website, na parte de escala, ele está numa versão gratuita aqui, mas eu consigo configurar se eu quero ele compartilhado ou padrão. Vou colocar ele no compartilhado, por exemplo. E aí eu consigo falar quantas instâncias desse meu website que aumenta o número de recursos ele vai utilizar. É bem legal isso daí. Na parte padrão, eu consigo, inclusive, selecionar o tipo de servidor que eu vou rodar esse meu website, ou seja, eu vou por trás, o Azure ele vai subir uma máquina virtual desse tamanho, com o IS configurado, e isso vai ser transparente para mim, é bem legal. Inclusive, eu consigo configurar que essa minha máquina cresça de acordo com alguma métrica, como, por exemplo, aqui a CPU. Então, quando essa máquina estiver em 80%, ele vai subir até X instâncias no máximo, ou então eu consigo configurar horário, ou seja, a minha aplicação não precisa estressar para eu subir e descer o tamanho da minha infraestrutura e o custo da minha infraestrutura. É bem legal isso daqui. Eu não quero salvar nada, mas, por exemplo, um negócio que eu falei de facilidade para o desenvolvedor, né? Eu consigo fazer deploy direto do GitHub, de várias aplicações direto aqui. Só uma linha de comando, como se fosse um publish, ele faz isso, ele pega a minha versão que eu configurei, da master, da branch que eu quiser e já publica aqui. Ou então eu consigo vir aqui e tem uma opção que chama baixar perfil de publicação. Ele vai baixar um XML. E se eu estiver aqui no meu website, eu consigo vir nele. Só eu dar um botão direito, Publish. Vou importar aquele perfil. Se eu não quisesse importar o perfil, eu conseguiria que ele tem a opção aqui que me mostra, e conseguiria até já logar com a minha conta do Live, que eu tenho a subscription, e saber quais os websites que eu tenho criado, e eu seleciono só porque eu quero fazer deploy. Nesse caso, eu acabei de fazer deploy, eu acho que eu fiz aqui. Então, ok, ele já vai importar o perfil. Beleza? Tem algumas outras configurações que eu posso fazer. Cliquei em Publish. Cliquei em Publish, o usuário vai compilar, ler esses perfis que já está criado e vai publicar o meu aplicativo. Se daqui a pouco eu acessar, ele já está rodando lá, assim, é bem rápido para configurar. Bom, mostrei um pouco aqui de website. Existem algumas outras configurações que a gente consegue fazer de tamanho da aplicação, FTP, tem vários acessos. Isso aí. Sabe quanto tempo eu tenho aí, Cadu? Levanta uma placa aí. Sorteia. Opa, 20 minutos, ó, cara. O pessoal desanimado. Não vou fazer 20 minutos. Vou fazer mais 5 e a gente termina aqui. 5? Beleza. A outra tab que eu tenho aqui, em máquinas virtuais, que eu vou mostrar, o que é? É aquele conceito de infrastructure as a service, que é eu conseguir subir aquela minha aplicação, aquela minha infraestrutura numa nuvem, no caso numa nuvem, rodou a aplicação, espero que abra. Ó, deu pau. Deu pau porque eu publiquei 2 websites, eu peguei 2 projetos no Visual Studio e publiquei no mesmo website. E eu não marquei um checkbox que manda deletar. Ou seja, se eu ler esse erro, ele vai falar que tem 2, sei lá, init do global assets da aplicação, alguma coisa assim. Não lembro qual que é o erro, mas ele fala. Bom, mostrar aqui máquina virtual. Então eu consigo muito facilmente vir aqui, dou um novo, criar uma máquina virtual, tem criação rápida ou da galeria. Como eu falei, também tem um marketplace que a gente consegue utilizar. Já tem algumas imagens prontas, você consegue criar a sua imagem e deixar aí, ou seja, eu posso criar uma imagem do perfil da máquina web, dou minha vida e deixar. Eu consigo subir quantas eu quiser a partir dele, sem precisar ter trabalho de instalação. Eu consigo rodar várias versões prontas aqui de sistema operacional. Então, desde Linux, que é um negócio bem legal para alguns cenários. Já tem máquina pronta instalada de SharePoint, de SQL Server, etc. Mas, por exemplo, eu vou rodar aqui um SQL Server da 2012, Data Center, alguma coisa assim. Escolho aqui, vou colocar aqui Rodolfo 123, nome da máquina virtual. Falo o tamanho, dependendo do tamanho eu vou pagar X, eu não sei quanto custa cada um exatamente. Vou colocar um usuário e senha, 1, 2, 3,
Vou falar aonde ela vai estar, ou seja, qual área de rede. Eu já criei aqui um grupo de afinidade, então eu poderia criar minha rede virtual aqui para configurar. O lugar de armazenamento que vai ficar aquele bloco. Aqui é um negócio importante, tá? Por padrão, o Azure, quase todas as portas já são bloqueadas de uma máquina virtual. Então você tem duas camadas de firewall principal, uma via hardware, que é essa que a gente está configurando agora, que fica fora dessa máquina virtual, e a outra é na própria máquina virtual, o firewall dela mesma. Esse cara aqui é o seu acesso no remote desktop. Se você deixar isso aqui automático, ele vai vir uma porta doidona, que pode ser que o seu firewall local do escritório, por exemplo, não deixe entrar. Você pode fazer encaminhamento de porta, por exemplo, também. Por padrão, ele também habilita a porta do PowerShell. Bom, iniciei, criei a máquina. A partir disso, eu posso vir aqui, já fazer o download por esse ícone aqui, conectar, para eu poder gerenciar ela. Bom, abri para conectar. Já estou aqui com a minha máquina pronta. Então, conecto, está rodando aqui o meu servidor, tudo pronto. Consigo ver disco, gerenciar, formatar. E consigo, por exemplo, instalar IS. Instalar tudo e tal. Vou mostrar uma demo aqui rapidão. Como que instala IS? Negócio de PowerShell que o Tarifa falou no começo da apresentação, que é bem legal. Só com uma linha, eu consigo instalar o Windows Feature, Web Server, com as ferramentas de gerenciamento e todas as subfeatures. Ou seja, em uma linha de PowerShell eu configuro todo aquele meu IS e se tudo der certo eu vou acessar ele e ele vai estar rodando. Torce para abrir o IS. Eu também liberei a porta 80 para ele funcionar. Tá? Então aqui estou com o IS-8 rodando numa máquina virtual que eu subi como Infrastructure as a Service do Windows Azure. Bom, tem várias coisas assim que eu fechei. Bom, eu deveria ter fechado mesmo. Tem várias coisas legais, assim. É um negócio muito bom para a gente dar uma estudada. E, bom, beleza, vocês vão perguntar, legal, tal. E agora? Negócio que é importante aqui, todo desenvolvedor da minha vida ganhará uma subscription anual de, basicamente, todo desenvolvedor nosso vai ter $100 por mês para usar no Windows Azure. É um negócio muito feliz. Por exemplo, sei lá, você consegue subir 6 máquinas virtuais daquela pequena ou muito website. Agora. Bom, pessoal que veio aqui participar e tal, se você se inscreve, você tem $200 para usar e testar gratuitamente, assim, dá para testar várias coisas. Eu estou com vários ambientes rodando e... Isso aí, pessoal. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Pode pegar cerveja. Pode pegar cerveja. Oi? Não. O Kleber está falando aqui do Rodolfo's Cloud. Eu tenho uma infraestrutura que eu tenho alguns clientes, tá, muito importantes, por exemplo, o Kleber Dantas Consult está lá, Puxa Codes está lá, o Ângelo está lá na minha infraestrutura, acho que o Rodrigo não está lá, mas algum amigo do Rodrigo está lá. Quem mais está lá? Só isso. O Alexandre, o meu site está lá, Nogares, Codificando, ó. O Nogara que mais consome. O site da Arin está lá. Bom, em breve todos estarão no Azure. Bom, pessoal, valeu, vamos lá descer tomar cerveja. Obrigadão. O Rodolfo tomou uma palhinha antes dessa apresentação. Precisa dar encerrar aqui, ô Rodolfo? Uma dor de barriga aí que não tá aguentando, né, cara? O funcionário já... Coisas que